Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aulinha de matemática e hoje é uma aula especial. Não só a aula de hoje, como as próximas também, por quê? Porque nós vamos fazer uma preparação para o Enem de uma forma diferente. A prova está próxima, evidentemente, né? Nós temos mais alguns dias para essa prova do Enem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com os conteúdos que mais caem no Enem. Então, a aula de hoje e a aula de amanhã, tá? Vai ser exatamente o conteúdo que mais cai no Enem. Então, somando o percentual de questões que já caíram na prova do Enem dos últimos 5 anos, nós temos aqui um percentual de 17%. 17% nós vamos trabalhar nesses primeiros 2 dias. Então, vai ser uma baita revisão. E qual é esse conteúdo que mais caiu no Enem, tá, gente? Que é a aula de hoje e de amanhã. São as funções de primeiro e segundo grau. Vejam que hoje nós vamos trabalhar com as funções de primeiro grau. Eu vou fazer uma abordagem bem específica para essa prova e amanhã segundo grau. Vocês revisando essas 2 aulas, vocês já estão com 17% da prova na mão, tá? E as próximas aulas que vão antecipar, né, a prova do Enem vão ser exatamente aulas com maior percentual de questões. Então, fiquem atentos porque essa preparação vai ser muito importante para quem vai fazer essa provinha, tá bom? Só mais um recado rápido antes de a gente iniciar essa aula. Eu tenho aqui na descrição do vídeo, tá, o link para vocês pegarem uma lista de exercícios que são referentes a essa aula, tá, gente? Então não esqueçam que amanhã nós vamos trabalhar com funções de segundo grau e também vai ter lista de exercícios desse conteúdo para vocês, tá bom? Então vamos continuar mantendo esse padrão, tá? Trabalhando aqui com os conteúdos que mais caem na prova do Enem, tá bom? Então quando vocês, nesses próximos dias, tá? Que antecedem a prova, vocês vão ter um percentual bem bom, bem interessante, quem acompanhar essas aulas aqui voltadas para essa prova. Vamos lá, vamos começar então a resolver algumas questõezinhas aqui que vão matar para vocês essa parte do conteúdo, tá? Que corresponde a 17% da prova, conforme a gente já falou. A primeira questão diz o seguinte, ó, um vendedor recebe, vamos pegar aqui uma canetinha, né? Canetinha aqui. Um vendedor recebe o título de rendimento mensal, um valor fixo de R$500 e mais um adicional de 20% das vendas por ele efetuada no mês. Com base nisso, responda: qual função que expressa o valor do rendimento mensal em função da sua venda mensal? Bem, então vamos entender o seguinte, nós estamos trabalhando com função do primeiro grau e a função do primeiro grau, ela sempre vai ter um valor fixo, né? E um valor que vai variar de acordo com alguma coisa, tá? Nesse caso aqui, vejam, nós temos que procurar o valor fixo na questão e nós temos que procurar o valor que vai variar em função de alguma coisa. Então vamos lá. Então aqui a gente tem que o valor fixo de R$500, está aqui o valor fixo. E depois nós temos aqui que esse cara vai receber 20% das vendas por ele efetuada no mês. Então esse percentual aqui, ó, é o valor que varia de acordo com a venda. Então, por exemplo, o cara vendeu R$100, ele vai ganhar 20%, ou seja, ele vai ganhar R$20. Aí ele vendeu R$1.000, então ele vai ganhar 20%, ele vai ganhar R$200. Então, esse percentual de 20% vai variar, evidentemente, tá? É sempre 20%, mas o percentual que ele ganha é em função da venda. Então, vejam bem, vamos fazer um resumo agora para vocês entenderem. A função de primeiro grau é y igual a ax mais b. Bom, na realidade, o que a gente precisa entender? Que esse b aqui sempre vai ser o valor fixo. Então nós vamos ter que procurar na questão o nosso valor fixo. E esse a aqui vai ser o valor que vai variar de acordo com uma quantidade x. Então vamos lá. O valor variável é o nosso a, tá? E o valor fixo é o nosso b. Já definimos isso. Então agora é só jogar na equaçãozinha, ó. Esse percentual de 20% aqui é 20 por 100, né? 20%, 20 por 100, 20 por 100 é 0,2. Então tá aqui, ó, o nosso 0,2x mais o valor fixo que é 500. Então pronto, eu já montei a minha função, tá? Com o valor fixo no lugar do b e com o meu valor que varia de acordo com uma quantidade x aqui. Nesse caso é o valor que ele vai receber de comissão. Então aqui na letra B diz o seguinte, ó, qual o salário desse vendedor
em um mês no qual o total de vendas por ele efetuado foi 8 mil. Então, na realidade, o cara recebeu 8 mil reais de vendas, tá? Então, vejam só, partindo da mesma equação, e ele recebeu, então, 8 mil reais de venda. Ele conseguiu vender 8 mil. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular os 20% em cima desses 8 mil, tá? E somar com o valor fixo. Pronto. Aí eu vou ter o salário Y dessa funçãozinha aqui. Então, vejam que dá para fazer aqui um corte, tá? Eu tenho 0,2 aqui vezes 8 mil. O que eu faço aqui? Na hora, vocês não vão estar com calculadora na prova, né? Então, eu faço isso aqui, ó, gente. Esse zero que está antes, com esse zero que está depois aqui, ó, vocês podem cortar. E aí aqui vira 2 e aqui vira 800. Tá? Pronto, não precisa fazer multiplicação por vírgula. Aí 2 vezes 800 dá 1.600. Aí eu consigo somar 1.600 com 500, que dá o valor de 2.100. Vamos ver uma outra questão e vamos procurar um padrão. Essa questãozinha tem um padrão. Função do primeiro grau sempre vai ser isso. E é o que a gente tem que buscar, gente. Olha só. O salário fixo, ó, já aparece a palavra fixo, já sabe que é o B. De um segurança é R$1.000. Para aumentar a sua receita, ele faz plantões noturnos em um condomínio, onde recebe R$100 por noite. Está aqui o valor que vai variar de acordo com a quantidade de noites que ele vai fazer esse plantão. Então, se em um mês o segurança fizer 3 plantões, qual a sua renda? Bom, vamos montar aqui a nossa equaçãozinha, né? A gente já sabe que o B é o nosso valor fixo, né? Que é o nosso R$1.000, que ele tem. Se o cara não fizer plantão nenhum, ele vai receber sempre R$1.000, tá? E esse valor de 100 ele vai receber só se ele fizer plantões, né? Então, fez um plantão, vai receber 100, fez 2 plantões, vai receber 200, assim por diante. Então, o que eu tenho? O valor fixo é 1.000 e o valor variável é 100. Beleza, agora eu vou montar aqui, ó, exatamente com o meu valor variável, o A, e o valor B fixo. Pronto. Aí ele diz que se em um mês o segurança fizer 3 plantões, esse valor aqui, X, vai ter que ser 3, né? Então, Y é igual a 100 vezes 3. Então, naquele mês que ele fez 3 plantões, ele ganhou 300 pila por plantão, pelos 3 plantões, mais o 1.000 de fixo, e ele recebeu R$1.300 naquele mês. Agora ele quer saber o contrário, ele quer saber quantos plantões ele realizou quando o seu salário no mês foi de 1.700. Então, o que eu vou fazer? O meu Y vai ser o 700, baseado na mesma funçãozinha aqui, ó. Eu vou substituir esse Y por 1.700, e agora eu só calculo o X aqui, tá? Para saber o X o que é. O X é o número de plantões. Passo 1.000 para lá, fica 1.700 menos 1.000. Isso aqui dá 700. 700 eu divido por 100 dá 7. Observem que eu posso cortar esses 2 zeros aqui na divisão, né? Fica 7 dividido por 1, que dá 7. Então ele fez 7 plantões naquele mês ali, tá? E agora para fazer o gráfico, gente, é uma forma bem simples aqui. Nós vamos pegar simplesmente, olha só como é fácil. Ó. A gente tem um valor fixo. A partir da onde que eu começo o meu gráfico? Se ele não faz nenhum plantão, né, ele ganha o valor fixo que é 1.000. Então ele já começa aqui, ó, o número de plantões é X e o valor de salário é Y. Então ele começa aqui com R$1.000, né? Esse meu início dele aqui, tá? E aí, se ele fizer, por exemplo, 3 plantões, a gente já calculou, com 3 plantões ele ganha 1.300. Então a gente monta aqui o segundo ponto aqui, ó. O X é 3 e o Y é 1.300. E eu traço uma reta. Função de primeiro grau é sempre uma reta, tá, gente? Então sempre começando no valor fixo. Todos os gráficos que nós formos montar desse tipo de questão de função de primeiro grau, ele inicia sempre do valor fixo. E o gráfico sempre vai ser uma reta. Vamos ver um outro exemplo aqui e vamos procurar esse mesmo padrãozinho nessas questões, tá? Um banco paga as contas de um cliente, as contas vencem no mês de novembro, segundo a função y igual a menos 2x terços mais 18, em que x, 1, 2, 3, 30 são os dias do mês e y é o saldo do cliente em milhares de reais. Né? Então o x aqui é exatamente esses valores aqui que varia de 1 a 30, não do dia 1, no dia 2, no dia 3. Enfim, aí esse saldo dele vai sempre diminuindo de acordo com o tempo. Né? Em que dia do mês de novembro o saldo do cliente chega a 0? Então, veja bem, ele está falando aqui, tá, gente, que nós temos uma função do primeiro grau. Então a gente já sabe que esse x aqui é exatamente o dia do mês e y vai ser o saldo bancário dele. Então é só substituir o valor y igual a 0. Então tranquilo, agora isolar o
o x aqui, passando esses menos 2x terços para o lado esquerdo aqui. Agora esse 3 que está dividindo passa multiplicando, e o 2 que está multiplicando passa dividindo. Então o x é 18 vezes 3 dividido por 2. Se eu simplificar o 18 por 2 dá 9, e 9 vezes 3, 27. Então no 27º dia ele já não tem mais dinheiro na conta. O cara gastou tudo. Vai ter que se virar nos últimos 3 dias. Em que intervalo de tempo, no mês de novembro, o saldo é positivo? Então a gente não precisaria nem fazer, né? A gente já sabe que até o 26º dia o saldo é positivo. No 27º ele zera, e a partir daí ele tem saldo negativo. Então, mas a gente pode fazer também uma equação, se eu quiser. Aqui, ó. Eu pego esse valor aqui, em que intervalo de tempo esse cara tem um saldo positivo, passo 18 para o lado de lá. Como isso aqui ficou negativo, os dois lados, o x é negativo, eu tenho que obrigatoriamente multiplicar por menos 1. E quando eu multiplico por menos 1, isso aqui, tá, gente? Troca o sinal, a boca inverte e esse cara troca o sinal. Então, tudo troca sinal. Agora eu faço a mesma coisa aqui, tá, gente? Eu passo 3 multiplicando, 2 dividindo, e o x aqui fica menor que 27. Então, gente, pela lógica, a gente não precisaria nem calcular aqui essa questão, a letra C, dessa forma aqui, tá, gente? Porque em que intervalo de tempo, no mês de novembro, o saldo é negativo, tá, gente? Então, a negativa é só trocar aqui para negativo. Vejam que, então, se ele zera ao 27º e antes de 27, ou seja, do 1º ao 26, ele tem saldo positivo, obrigatoriamente do 28 até o 30, né, ele teria ali o saldo negativo, tá? Lembrando que aqui a gente vai até o 30. Então, no intervalo aqui seria do 1 fechado, ao 27 aberto. Por que aberto aqui, ó? Veja que esse símbolo está virado ao contrário aqui, tá, gente? Esse colchete aqui, tá? Então, na realidade, quando a gente tem o colchete virado ao contrário, a gente está excluindo o 27. Né? E o 1 aqui a gente inclui, então do 1 ao 27. Lembrando que o 27 está zerado, então ele está pedindo um dia positivo. E já aqui, ó, onde é que ele é negativo? Então aí é o 27 não entra, o 27 ele zera. Ele vai do 27 aberto até o 30 fechado. Tá? Então essa é a lógica da interpretação do conjunto ali de dias. Vamos lá para a questão número 4. Uma pessoa vai escolher um plano de saúde. Essa questão é clássica, tá? Mas a gente vai procurar esse padrãozinho nas questões, como a gente já viu anteriormente. Então, no plano A, cobra um valor fixo de 140, ó, nosso B aqui, e 20 por consulta, o nosso A. Pronto. Aqui no plano B, 110 é o valor fixo e 25 o valor por consulta. Então, a função correspondente a cada plano, no plano A, então, eu teria o fixo 140, então meu B é 140, e o valor que varia por unidade de consulta X é 20. Então, fica 140 mais 20x aqui, o y de A, funçãozinha de A. E do B é a mesma coisa, né? O fixo é o 110, que é o B, e 25 aqui é o nosso A. Então, é só substituir na funçãozinha e já tem as duas funções. E aí, em qual situação o plano A é mais econômico? Vejam bem, gente. Eu também quero saber, o plano B é mais econômico, os dois se equivalem, tá? Em qual situação o A é mais econômico, o B é mais econômico e quando eles se equivalem? Quero saber as 3 situações aqui. Vamos lá. Para saber isso, o que eu faço? Eu igualo os dois planos. Quando eu igualar essas duas funções, eu vou achar exatamente quando eles vão se equivaler. Então eu pego a funçãozinha y de A, que é 20x mais 140, e igualo aqui a 25x mais 110, que é a função de B. Se eu isolar o B aqui, eu passo 20x para o lado direito, o 110 para o lado esquerdo, aqui dá 30, aqui dá 5, e aí eu faço 30 dividido por 5, que dá 6. Beleza? Então, vejam só, eu já sei que quando o camarada faz 6 consultas, tá? Na sexta consulta, os dois planos se equivalem, ou seja, se tu fez 6 consultas no mês e tu está no plano A, tu vai pagar a mesma coisa que estando no plano B com 6 consultas. Então, na sexta consulta, os planos pagos são iguais. Agora, para a gente raciocinar aqui, ó, onde o plano A é mais econômico, veja que a gente tem que só pensar o seguinte, ó, quem é que começa com um fixo menor? Né?
eu tenho aqui R$110 para o plano B. Então, com certeza, até a quinta consulta, o plano B vai ficar mais em conta, né? Por quê? Porque ele começa barato. Claro que a consulta é mais cara, mas ele não vai bater ainda, não vai chegar nessa diferençazinha aqui de R$30 ainda, tá? E a partir da sétima consulta, aí é o contrário. Esse cara que tem uma consulta mais barata vai valer a pena. Por quê? O cara faz 7 consultas no mês, vai para o plano A, né? Então essa é a lógica desse tipo de questão. Vamos resolver agora mais uma questãozinha aqui, ó. Na produção de peças, uma fábrica tem um custo fixo. Pronto. Ó, vejam só, gente, como isso se repete nas questões, né? Então, o custo fixo de R$16 mais o custo variável de R$1,50 por unidade. Aqui está o meu B, aqui está o meu A, como sempre, tá, gente? Sendo X o número de peças unitárias. A lei da função que fornece o custo da produção de X peças. Função de primeiro grau, y igual a x mais b, e a gente tem lá o custo fixo, que é 16, e o custo por unidade x, que é 1,5. Pronto, montei a lei. Agora na letra B pede, calcule o custo da produção de 400 peças. A gente sabe que x é o número de peças, então é só substituir na funçãozinha. No lugar de x eu substituo por 400 ali, e fica tranquilo. Se 1,5 vezes 400 é 600, se 600 eu somo com 16, eu tenho então um custo de R$616 para produzir 400 peças. Agora vamos para a nossa última questão e vamos procurar o mesmo padrão numa questão que cai sempre, tá, gente? É muito comum em prova. Vejam aqui, ó. O motorista de táxi, ele cobra R$4 de bandeirada mais R$0,90 por quilômetro rodado. Então vejam que quando tu entra no táxi, tu já marchou com R$4. Não interessa se tu não andou nenhuma quadra, já pagou o valor da bandeirada, que é o valor fixo. E ele vai pagar R$0,90 por unidade, por quantidade de quilômetros que tu rodar. Cada quilômetro paga R$0,90. Andou 2 quilômetros, R$1,80 e assim por diante. Sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros rodados, né? Calcule o preço a ser pago por uma corrida em que percorreu 22 quilômetros. Questão tranquila, a gente tem aqui uma equação do primeiro grau, evidentemente, onde a gente já sabe o quê? Que o valor de x é o número de quilômetros rodados e o valor de y é o valor da corrida, né? Então, é só montar aqui, a gente já sabe também que o nosso valor fixo é o nosso B, que é 4, e o valor que vai variar é o valor de A. Então, a gente tem ali o 0,9, que é vezes x, mais 4. Essa aqui é a nossa funçãozinha. Como a gente tem aqui 22 km rodados, quanto é que ele vai pagar nessa corrida? É só substituir, então, o x aqui por 22 vezes 0,9 mais o 4. Então, agora multiplicando aqui 22 vezes 0,9 dá 19,8, somando com o 4 aqui dá o valor de 23,8. Tá, gente? Então, R$23,8 é o valor que esse camarada vai pagar aí para o motorista de táxi, tá? Então, observem que esse padrão, eu resolvi aqui 6 questões. Esse padrão permaneceu durante todas as questões. Busquem sempre o valor fixo e o valor que vai variar por unidade de alguma coisa. O valor fixo é o nosso B e o valor que vai variar por unidade de alguma coisa é o nosso A. E aí é só montar a equaçãozinha e transferir os dados e calcular. Não tem mistério. Amanhã nós vamos trabalhar com a função de segundo grau. Vamos fazer o mesmo padrão de aula e aí vocês já vão ter aqui em torno de 17% aí da prova na mão, tá? Bem, antes de terminar a aula, eu queria só dizer uma coisinha aqui, um recado muito importante. Na descrição do vídeo eu tenho um link para os exercícios desse conteúdo aqui, tá? E amanhã a gente vai também colocar mais exercícios para vocês treinarem para a prova do Enem, tá bom? Outro detalhe, amanhã terminamos esse percentual de 17% da prova com as funções de segundo grau, tá? E nós vamos dar continuidade até a prova, mantendo sempre um programa aqui no nosso canal voltado para os conteúdos que mais caem, tá? Então fiquem bem atentos porque essa pode ser as aulas mais importantes que vocês já assistiram aqui comigo. Principalmente se vocês vão fazer Enem, evidentemente, né? Então, grande abraço e te encontro amanhã.